A primeira almofada nós vamos fazer com o zíper coberto. O tecidinho vai sobrepor o zíper. Nós vamos utilizar um tecido já quiltado de 42 por 42, dois tecidinhos de fundo, que vai ser o fundo da almofada, de 24 por 42, e um zíper que pode ser de 40 ou mais. Nós vamos começar colocando o zíper, o lado direito do zíper com o lado direito do tecido. Então, aqui nós vamos colocar bem rente, ó, não vai deixar nem sobrar nem faltar, bem rente aqui ao tecido. A gente pode até começar abrindo o zíper. E aí, vamos costurar esse zíper. Até o final. Agora nós vamos fazer o outro lado, então direito do zíper e do tecido com direito do próximo tecidinho. Vamos alinhar, ó, alinhar aqui em cima, tá? A gente não vai deixar acontecer isso aqui, ó, a gente vai deixar bem alinhado aqui em cima e alinhado aqui no zíper. E aí, começamos a nossa costura. Abro o zíper para continuar. Então, vamos passar o ferro. E vamos rebater aqui a parte de baixo, tá? A parte de cima não. O zíper pro lado esquerdo, cursor, porque a gente sempre abre assim. Então, o zíper aqui, o cursor pro lado esquerdo, nós vamos rebater a parte de baixo. Com a parte de baixo rebatida, nós vamos cobrir o zíper até que essa medida chegue nos 42 centímetros, que é a medida do nosso tecido da frente da almofada. Então, o que a gente pode fazer para nos ajudar é colocar o tecido da almofada que já está com 42 por 42. Colocar esse aqui rente.
e trazer aqui. Então, aqui já tá na medida. Então, é o que eu fiz. Eu peguei e puxei até chegar aqui no tecidinho. E aí, eu dou aquela vincada e viro. O que a gente pode fazer também é checar com a fita métrica, né? Então, checa lá com a fita métrica se tá com 42 certinho. E aí, passa o ferro pra vincar. Depois que você vincou com ferro, a gente pode alfinetar a parte de baixo aqui, ó. Essa parte aqui que cobre o zíper. E nós vamos costurar pelo lado avesso. Porque nós vamos passar uma costura em cima da costura para dar certo. Porque se a gente vem por aqui, a gente não tem muita noção do que tá lá embaixo. Então, por aqui a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Então, agora eu vou vir na máquina e vou passar uma costura bem em cima da costura que já existia aqui. Então, posiciono aqui o meu pezinho bem, a agulha bem em cima da outra costura. E abro o zíper aqui, porque senão não vai passar, ou se passar vai acabar entortando, né, a costura. Seguro e vou até o final do retrocesso. Com o zíper colocado e já rebatido, ó, ele já está coberto aqui, já está rebatido em cima e embaixo, eu vou posicionar direito da parte de trás com o direito da parte da frente da almofada, bem certinho aqui. E agora eu vou alfinetar para então costurar a volta toda aqui. Já vou deixar a abertura para desvirar, que vai ser pelo zíper. Então, a gente vai costurar a volta toda. Nessa parte onde tem a cobertura do zíper, nós vamos colocar um alfinete embaixo e um em cima. Por quê? Para não correr o risco dele correr, dobrar. E aí a gente tem uma surpresa quando a gente desvira. Essa aula, meninas, foi uma sugestão da Ana da quinta-feira. Ela disse que já fez várias almofadas, mas que muitas vezes ela fica com dúvida. Então, nós resolvemos fazer essa aula. E quando eu comentei com várias alunas, várias também precisavam de algumas dicas e entender melhor o processo aqui do zíper. Então, tá toda alfinetada. Nós vamos começar pelo meio aqui. Um pezinho.
verdade eu tô deixando um pouco mais de um pé, porque o pé da Jack é muito pequenininho, e aí a minha almofada não ficaria 40 por 40. Vamos tirar os alfinetes. Com uma tesoura para manta, vamos cortar o excesso de zíper e também os cantinhos. Podemos desvirar. Puxamos as pontinhas com a ajuda de um alfinetinho. E a nossa capa da almofada está pronta. É isso aí. Agora nós vamos fazer uma almofada com zíper invisível.